Você sabia que quando diferentes substâncias químicas são queimadas, a cor da chama varia? No século XIX, dois cientistas começaram a investigar juntos esse fenômeno, estabelecendo as bases da análise espectral e da espectroscopia moderna. Esses cientistas eram Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff. Robert Bunsen nasceu em Gottin, na Alemanha, em 1811. Químico experimental, dedicou sua carreira ao desenvolvimento de métodos mais precisos para análise de substâncias químicas. Gustav Kirchhoff nasceu em Königsberg, na Prússia Oriental, região que atualmente corresponde à cidade de Kaliningrado, um enclave russo entre a Polônia e a Lituânia, em 1824. Como físico, Kirchhoff se destacou no estudo da luz e dos fenômenos ópticos. Para entender como os átomos interagem com a luz, Robert Bunsen criou uma ferramenta que você provavelmente já viu em algum laboratório, o bico de Bunsen. O dispositivo é composto por uma base conectada a uma mangueira de gás, um tubo vertical e um anel regulador na base desse tubo, onde se localiza a entrada de ar. Quando o gás combustível entra sob pressão na base do tubo, ele passa por um orifício estreito. A mágica acontece no anel regulador. Se os furos estiverem fechados, o ar não entra na base e a quantidade de oxigênio é insuficiente para a queima, gerando uma chama amarela. Com os furos abertos, o ar se mistura ao gás antes mesmo da queima, gerando uma chama supereficiente, azul embaixo e quase invisível no topo. E por que isso é tão importante? Bom, essa chama limpa funciona como uma tela em branco. Como ela não tem cor própria no topo, permite que se enxergue apenas a luz emitida pelo elemento que está sendo aquecido, sem nenhuma interferência. Problema resolvido? O bico de Bunsen ajudou, mas ainda havia um desafio. Muitas cores emitidas por diferentes elementos eram muito parecidas demais ou acabavam contaminadas por qualquer impureza na amostra, o que deixava tudo meio confuso. Foi aí que Kirchhoff teve uma grande ideia. Ele sugeriu que, em vez de observarem a cor emitida a olho nu, deveriam fazer a luz passar por um prisma. A ideia era simples, mas genial. Usar o prisma para decompor a luz e ver o que havia escondido dentro de cada cor. Para tirar a ideia do papel, Kirchhoff e Bunsen montaram um aparelho que parecia simples, mas que mudaria a ciência para sempre: o espectroscópio. O aparelho tinha 3 componentes principais que foram alinhados com precisão. O filtro de luz, colimador, um tubo que tinha uma fenda minúscula na ponta. A luz da chama passava por ali e era organizada por uma lente saindo em raios perfeitamente paralelos. O prisma, o decompositor. Quando o feixe de luz organizada incidia no vidro, o prisma desviava cada componente da luz em um ângulo diferente, separando as cores com uma precisão que o olho humano jamais conseguiria sozinho. O telescópio, a mira, do outro lado do prisma, Kirchhoff instalou um telescópio móvel. Através dele, o cientista conseguia navegar pelo arco-íris criado pelo prisma, e a surpresa foi total. Em vez de uma mancha de cor contínua, ele via linhas finas, nítidas e brilhantes, e cada elemento químico deixava um rastro diferente. Era como se ele estivesse olhando para o código de barras de cada átomo. O resultado: eles transformaram a cor de chama em um dado cientificamente exato. Cada elemento químico passava a ter uma assinatura digital, permitindo identificar a composição da matéria e dando origem à espectroscopia moderna. E Kirchhoff foi além, ao comparar o espectro de emissão de um determinado elemento com as linhas escuras de Fraunhofer observadas no espectro da luz solar. Ele fez uma das descobertas mais importantes da história da física e da astronomia. Mas isso é história para outro vídeo.